Bem-vindos ao Poção Mágica de Gabi, começando hoje, num dia aqui um pouquinho diferente. Vamos colocar o microfone junto, meus amores. Hoje a gente vai falar por que você repete aí os mesmos ciclos, mesmo quando você acha que já se curou. Já aconteceu isso de você estar ali numa repetição de ciclos? Você acha que se curou, mas tá ali só repetindo os mesmos ciclos, as mesmas coisas, né? Então seja muito bem-vinda ao nosso episódio 84 aqui do Poção Mágica de Gabi, já há 4 anos, e aliás, tá chegando o aniversário do Poção Mágica de Gabi, hein? 4 anos e pouco já para 5, então nós vamos comemorar. Cuidado aqui as flores, vamos deixar aqui para enfeitar o nosso encontro de hoje, né? E nesse programa eu te ajudo a você ter aí uma estruturação emocional para a realização dos teus desejos, para que você consiga ter uma vida aí mais abundante e feliz. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriele, especialista e criadora da estruturação emocional, e aqui nesse Instagram, no YouTube, eu te ajudo a você redescobrir, ter coragem em primeiro lugar para redescobrir os teus próprios sonhos e sair então, para sair daquele vazio que as tuas conquistas não preencheram. Então hoje a gente vai falar aqui sobre por que você repete os mesmos ciclos mesmo quando você acha que já se curou, tá? E para contextualizar um pouquinho mais, né, sobre esse tema, ele é um dos maiores pontos que eu percebo que as pessoas trazem aqui até mim, né? Então, sejam elas pessoas que já conquistaram tudo na vida, ou mesmo pessoas que sentem ainda que a vida tá travada há anos e que as coisas não acontecem. Parece que, né, para você que sente isso, né, parece que você tenta realizar alguma coisa na sua vida, mas isso não acontece, né? Então, é como se fosse, assim, aquele sentimento, nossa, mas eu já fiz terapia, né? Já fiz retiros, já fiz constelação, já fiz processo de coaching, de mentorias, né? Mas por que eu sempre volto para aqueles mesmos padrões, né? Por que parece que você tá sempre ali andando em círculos, né? E o que é, então, essa repetição de ciclos, né? São padrões emocionais, meus amores. São padrões emocionais que você acaba repetindo, tá? Você já tá no nosso grupo? No nosso grupo do webinário, e tem uma comunidade, a comunidade da estruturação emocional, né? Eu vou te mandar aqui, ó. Tô mandando aqui para quem está no nosso grupo. Você está, deixa eu mandar aqui. Então, vamos dar seguimento aqui, né? Então, olha só, o que é isso na realidade? Então, são padrões emocionais. Muito bem-vindas, amadas que estão chegando. Um brinde e bom almoço, né? Porque Poção Mágica de Gabi é em horário de almoço, sim, né? Hoje a gente tá um dia um pouquinho adaptado para um contexto que a gente tem aqui, mas almoço comigo, almoço com Gabi. Vou ter que mudar o nome de Poção Mágica de Gabi com almoço com Gabi, né? Então, olha só, o que é então essa repetição de ciclos? Vamos começar a entender um pouquinho aqui. Então, são padrões emocionais e comportamentais, tá? Só que eles continuam se manifestando mesmo quando você, na realidade, já sabe, né? A princípio você já sabe, intelectualmente, né? Na tua mente você já sabe que você deveria fazer alguma coisa diferente, mas não consegue, né? Então, esse é o grande ponto e o grande problema, e existe um jeito errado e um jeito certo para você fazer isso, e eu vou te contar aqui. E importante para você ficar comigo aqui até o final, que ontem a gente teve nosso webinário dos seus sonhos realizados, e nós temos aí uma possibilidade bem bacana que de repente você vai gostar, mas que só está para hoje de noite. Então, hoje aqui eu vou te lembrar sobre tudo isso, tá? Então, agora, o que não é esse assunto, né? Da questão de repetir ciclos. Então, não caso você pense, tá? Então, vamos entender aqui. Não é sobre questão de falta de força de vontade, tá? Não é preguiça, não é porque você não quer o suficiente tal coisa. É porque realmente é uma força maior do que
você, tá? E aí é por isso que a coisa não acontece. Agora, quando eu falei que não é por falta de vontade, eu me lembrei de uma coisa. Na minha caminhada como profissional nutricionista, né, que sou, né, como formação e a minha primeira formação, eu lembrei que muitas pessoas, né, falavam que o obeso, ele era obeso por falta de vergonha na cara. Ele era obeso por falta de vergonha na cara, ou seja, tipo, parece que não tem vontade ou tem vontade, mas não consegue emagrecer, né? E na realidade, né, nesse exemplo que eu lembrei aqui, a obesidade ela é uma doença, sim, né, multifatorial e não é falta de força de vontade, assim como eu estou explicando aqui dos ciclos repetitivos. A pessoa que ela é obesa e ela não consegue emagrecer, não é porque ela não quer emagrecer. Não é porque ela não tem vergonha na cara e ela abre a geladeira e ela começa a comer compulsivamente. Não é por falta de vontade. É uma força maior que impede com que ela emagreça por diversos fatores. E essa questão dos ciclos repetitivos também. Então, no caso da obesidade, é por uma questão química também, tá? Não diria que aqui dos padrões repetitivos é por uma questão química, fisiológica, tá? Mas a obesidade é um dos, tá? Agora, olha que interessante. Os padrões repetitivos aqui de ciclos podem ser questões da obesidade, que me veio esse exemplo aqui. Então, a parte química não tem nos padrões repetitivos necessariamente, mas a parte de repetir ciclos, sim. O obeso ele pode estar repetindo ciclos que alguém, inclusive da sua ancestralidade, passou, né? E outra coisa, pode ser, inclusive, algo que alguém da sua ancestralidade passou fome em outras épocas, porque a gente tem que lembrar, gente, que no início lá de 1900, né, e pouco, a gente teve guerras. E essas guerras, nessas guerras, muitas pessoas passaram fome. Então, uma pessoa hoje, ela pode estar representando, por exemplo, um ancestral seu que lá na guerra passou fome. Então, ela, de alguma forma, existe sim uma memória celular nela, tá? Mesmo que seja na célula espiritual, que fala o seguinte: meu ancestral passou fome. E agora? Eu posso morrer de fome? Então é melhor eu comer. Olha que coisa profunda, perigosa e delicada, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, contextualizando esse tema, nesse primeiro momento, é que sim, existe algo invisível. Existe uma coisa invisível nas nossas vidas que repete ciclos, que fazem com que ciclos sejam repetidos, tá? E é isso, inclusive, que o Cura 12D, que eu apresentei ontem para vocês no webinário dos Seus Sonhos Realizados, ele trabalha de uma forma prática e profunda, tá? Então, é uma forma, né, de você utilizar isso. O Kiron, a gente tá ao vivo no Poção Mágica, para de fazer isso com o sofá. Isso, bonitinho. Bonitinho, bonitinho. É hora do almoço das pessoas, você também devia almoçar, que teu almoço já tá servido. O Kiron é o mascote da estruturação emocional, gente. Agora eu não consigo virar aqui para mostrá-lo, tá? Mas ele se aquietou aqui, bonitinho. Então, por que é uma oportunidade, né? Você entender aqui mais sobre isso, tá? Então, porque quando você, principalmente, reconhece um problema que você tem, né? E sabe que o problema não é uma questão de falta de esforço, tá? Mas que ele tem uma raiz emocional. Eu tô querendo ligar, gente, por mais que esteja iluminado, eu tô achando que tá meio escuro aqui o meu rosto, não tá? Peraí. Só um minutinho, meus amores, que eu vou colocar luz para vocês. Que ontem algumas pessoas falaram que no webinário tava escuro. Então, eu tô na posição e eu botei a flor para enfeitar, mas ela tá cobrindo a minha luz. Peraí. Não pode cobrir minha luz. Me deixe com luz. Kiron. Cadê o papazinho, Moi? Peraí, agora. Vamos virar aqui um pouquinho. Fica com o reflexo no meu óculos, né? Melhorou, né? Melhorou, peraí. Vamos ver se as outras. Essa branca. Essa daqui. Essa aqui é bonita. Deixa eu deixar essa. Não, essa é muito escura. Agora. Então, muitas vezes essas raízes, né, elas são emocionais, elas são espirituais e elas continuam operando no teu inconsciente, você sabendo disso ou não, tá?
Só que por que é uma oportunidade você entender e aprender sobre isso? Porque quando você finalmente abre espaço para uma verdadeira transformação, mesmo que exista a raiz emocional, tá? O problema começa a ser desemaranhado para cura, tá? E ontem, como eu disse no webinário dos seus sonhos realizados, e eu quero até falar e vou começar a falar mais para você sobre isso, porque ontem ficou muito claro para mim esse insight, né? Aqui no Poção Mágica a gente tá mais assim, né? Tipo um chá entre amigas, né? Um almoço entre amigas, que afinal você tá na hora do almoço. Mas assim, isso que eu trago aqui dentro da estruturação emocional, gente, é um movimento. É um movimento que eu tô aqui puxando, liderando com vocês, mas o que eu trago aqui é um movimento de cura. Você precisa se curar. Muitas coisas já estão acontecendo, a gente tem muita coisa já sendo trazida agora nesse momento de 2025 para a humanidade. Muitas novidades com a própria inteligência artificial. Então é um movimento de cura para que você entenda, saiba e sinta como você lidar, você com você mesma, nisso tudo que está acontecendo e que vai acontecer ainda. Você precisa estar preparada, porque aqui em vida na Terra e em vida com esse corpo, é o mesmo sentimento, é a mesma dor emocional que você tem aqui, seria em outro lugar que você fosse, caso você não estivesse mais viva. Então, você precisa se trabalhar para você viver bem na vida e você viver bem do outro lado. Ai, Gabriele. É isso, tá? Então, eu costumo dizer assim, existem casos reais aqui dentro da estruturação emocional, né? Então, por exemplo, eu lembro de uma imperatriz, né, com uma carreira internacional, né, com dinheiro, liberdade, né? Mas que tinha crises, né? De vazio, crises mais silenciosas, né? E na medida que a gente foi trabalhando aqui através da estruturação emocional, a gente foi entendendo e mapeando, né? Que ela tinha alguns bloqueios ancestrais, né? Que estavam ligados e que nunca tinham sido trabalhados de verdade. Inclusive, embora ela tivesse muito sucesso na parte profissional, mas era como se ela, inclusive, fugisse, né, dela mesma para o restante da vida dela, no sentido de relacionamento e até um certo cuidado pessoal, né, de autocuidado mesmo, de amor próprio. Então, ela foi percebendo isso e a gente foi trabalhando isso na estruturação emocional quando a leveza foi voltando e quando ela foi dando mais, assim, até valor mesmo para a parte do autocuidado dela, tá? Então foi bem interessante esse caso dessa imperatriz que a gente teve aqui, né? Muito bem-vinda, Helena, um brinde. Aqui é bom almoço pro pessoal do Brasil. A minha internet deu uma falhada. Aí já é bom café da tarde, né? Então é mais ou menos por aí. Então aqui alguns exemplos, né, que eu tô trazendo, comentando aqui com vocês, tá? De pessoas que já sentiram esse vazio. Então, no caso dessa imperatriz, no caso por ela ter conquistas realizadas, né? Mas também tem aqueles casos de, às vezes, como eu falei lá no início do Poção Mágica, a vida tá travada. Eu quero sair de um lugar, eu não consigo, eu tô tentando e não consegui sair do lugar, né, ainda. E então, assim, às vezes precisa fazer uma reprogramação de rota emocional mesmo. O que eu preciso mudar aqui das minhas emoções? E aquilo que eu sempre falo, e eu tenho batido muito nessa tecla, e é muito importante, todos nós precisamos entender como o nosso manual funciona, manual estelar, de quando a gente nasceu, né? A foto dos planetas, onde estavam todos e tudo mais. Então, por quê? Porque ali tem o nosso modo de funcionamento operante. E a grande libertação que eu tive, que eu sempre puxo, que funciona para mim para dentro da estruturação emocional, é a questão justamente do olhar antigo, com o olhar de astrologia antiga, alquímica. Porque isso trouxe o maior insight que eu tive no meu modo de funcionamento operante. Porque mesmo que eu já tivesse criado a estruturação emocional, que já tivessem ali várias coisas que eu já utilizava, validadas em mim e validadas nas pessoas que já estiveram comigo, eu sentia que faltava alguma coisa que eu ainda não entendia. Tinha uma peça do quebra-cabeça que não fechava.
com o olhar da astrologia antiga, eu entendi, eu disse, ai, não acredito, agora fez todo o sentido porque que eu funciono assim com as pessoas. Gente, foi uma ficha brutal, gigantesca. Então, isso hoje eu venho trazendo, né, dentro da leitura do Manual Estelar Cósmico, porque é isso que dá a grande virada de chave. E por isso que eu digo, né, mesmo que eu já tivesse lido o mapa astrológico, né, com outro olhar, no Manual Estelar Cósmico, aí sim, aí foi essa ficha. Por quê? Porque daí eu utilizo a astrologia antiga. Então é completamente diferente, né? E diferente por um ponto, porque tudo que eu trago dentro da estruturação emocional tem uma peculiaridade aqui, né? Não é assim, vou fazer lá fora com fulano ou ciclano. Ótimo, mas você não vai ter a intuição da Gabriele. E a intuição da Gabriele vale ouro, né? Por quê? Porque muitas vezes é muito interessante que antes eu tenho o horário já marcado com a pessoa. Antes de a gente já ligar a câmera e a gente estar frente a frente, eu já estou intuindo, já vai baixando as informações que eu preciso para aquela pessoa, né? Eu já vou recebendo aquilo que eu preciso, e ali na hora vem mais insight. Então isso é muito interessante, né? Por quê? Porque tudo é energia, então a coisa já vai se comunicando, né? Antes, quando você pensa em marcar um horário com uma pessoa, quando você pensa em estar numa metodologia prática, tudo vai se comunicando. Só que, muitas vezes, o que eu vejo, né, e desse tema que, para quem foi chegando, a gente está falando hoje sobre por que você repete ciclos, mesmo achando, né, que já curou esses ciclos. Então, eu vejo que isso acaba, muitas vezes, sendo uma própria repetição, né, porque ainda não consegue sair daquilo. E aí, por outro lado, mesmo que isso esteja rolando na vida da pessoa, o que eu vejo às vezes? Ainda a pessoa se questionar, mas eu não sei se isso é pra mim, eu já fiz muita coisa. E realmente, eu te entendo por quê. Porque justamente porque tu já fez tanta coisa, e aí até pode ficar um pouco desacreditada. Nossa, mas eu tentei tanta coisa, parece que eu tento e as coisas não funcionam, né? E aí é justamente porque muitas vezes, até nisso, você continua repetindo ciclos. Porque normalmente a faixa de idade que nós estamos, e eu vejo que as imperatrizes aqui regulam muito, né, com a faixa também que eu tô, então nós somos um grupo, uma comunidade que está normalmente no mesmo momento, época de idade de vida, e então pais, enfim, o tempo que passou lá atrás. Então, normalmente, nós aqui nessa faixa etária, pode ser que não tivemos pais necessariamente, não é uma regra, não é uma... não estou cravando aqui como uma verdade única, tá? Tem essa exceção. Mas é bem possível que os teus pais não tenham buscado fazer terapia e naquela época não tinha ainda tão evidente a parte da constelação, de outras técnicas e ferramentas que a gente tem hoje. Então, a possibilidade de estar repetindo um ciclo, porque hoje a gente teve, desde anos para cá, a possibilidade de testar diferentes ferramentas. Mas chega uma hora que diz assim, não, mas eu já fiz de tudo e parece que nada funciona. Então é como se parasse. No momento que você para de tentar resolver a tua vida, mesmo que ela esteja travada, sabe o que acontece? Você começa a repetir o ciclo dos teus pais. Porque eles não tiveram, mas não porque eles pararam de buscar, mas porque eles finalmente, simplesmente não tinham ali o que buscar exatamente. As coisas ainda não estavam claras, tá? Então, hoje, a gente consegue, com codificações muito específicas, chegar na raiz, né? E principalmente aqui dentro da estruturação emocional, eu consigo ajudar nesse sentido, coisa que outros processos não chegam, né? Então, assim, eu entendo realmente a questão de, já fiz um monte de coisa que não resolveu muito, mas não resolveu 100%. Uma coisa até de não resolver o 100% é uma coisa que eu gosto de trazer, e às vezes eu penso, né? Porque, por exemplo, dentro do Cura 12D, esse processo de 12 dias, né? Eu não falo dele, ele não é um milagre na vida de ninguém, tá? Ele tem o processo dele, tá? Com início, meio e fim. E ele vai ajudar e vai mexer e vai chegar em pontos que uma terapia convencional não chega, tá? Porque ele vai na base vibracional da coisa, espiritual, emocional, ancestral, inclusive, tá? De uma forma em conjunto e integrada. Mas tem um ponto. Seja a metodologia do Cura 12D ou às vezes outras possibilidades até, tudo depende do teu eu com você mesmo, teu eu divino. De você se permitir entrar naquele processo e também fazer o que tem que ser feito
sem autossabotagem. Ontem no webinário dos seus sonhos eu falei sobre autossabotagem e resistência. Porque às vezes a coisa ainda não saiu 100% do lugar por uma questão de resistência, por uma questão de autossabotagem. Que é o quê? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui dos 12 dias de cura do Cura 12D, né? Ontem eu estava regravando um vídeo de boas-vindas dele, então reforçando. Eu não lembro se eu reforcei no boas-vindas, mas eu vou comentar aqui com vocês que aqui, como eu disse, aqui é para quem tá na Europa, é um café aqui com a Gabi ou é o almoço com a Gabi, né? Tá. Poção mágica. Mas aqui, cá para nós, nossa conversa de almoço e de café de amigas, é assim, o inconsciente, ele pode querer auto-sabotar mesmo. Tipo assim, não, imagina, pra que você vai curar isso? Pra que você vai resolver a tua vida? Pra que você vai enfrentar pessoas? Imagina, o marido, o ex-marido, os filhos, e você vai resolver, e você vai ser aí uma profissional de super sucesso, e vai fazer acontecer, e vai destravar a vida, vai ter dinheiro para todas as possibilidades, para ter a tua tranquilidade financeira. Imagina, para que isso? Fica aqui tranquila, tá tão bom aqui. Tá doendo um pouco, eu sei, porque daí fica apertado aqui e ali, mas fica aqui. Olha só que jogo louco, e eu fazendo essa vozinha assim, né? Brincando entre aspas. Por quê? Porque o nosso inconsciente, ele acha que ele está nos protegendo quando ele nos mantém naquilo que ele conhece. Então, eu digo assim, essas 12 práticas, a gente precisa fazer 12 dias seguidos. Tá, se falhou uma, tem que começar de novo. Se passou mais de um dia, tem que começar de novo. E isso entra a autossabotagem. Eu já fiz processo assim, né? Lá atrás, quando eu comecei todos os meus processos de cura, e era um processo de 3 meses. Aliás, esse processo de 3 meses, eu peguei esse raciocínio aqui, porque 3 meses é o que pelo menos o inconsciente precisa para fazer a coisa acontecer. Então, aqui, quando eu escrevi esse livro, são perguntas mágicas para te ajudar na tua cura. E aqui tem práticas para a parte de pai e mãe que eu faço e peço 3 meses. E eu confesso para vocês, é difícil, tá? Porque eu já fiz processo de 3 meses e a gente quer... esqueci. Nossa, eu esqueci de fazer hoje. Isso é autossabotagem. Porque quando você esquece, você abre a brecha para sair fora da técnica, da ferramenta e não voltar. Não volta. Não volta, gente. Eu conheço diversas pessoas que eu estudei junto e que tinham uma prática de 3 meses lá de uma escola e que a pessoa saía pela tangente e não voltava. Então, aqui, quando eu escrevi, eu coloquei para fazer os 3 meses. Porque sim, porque vai mexer no tempo de reprogramação emocional e mental que a gente tem, né? Com as perguntas mágicas aqui na minha ferramenta. Mas os 12 dias, nossa, são só 12 dias. Ótimo, só que são 12 dias muito profundos que mexem. Então, às vezes, quando a gente fala, não resolve tal coisa, às vezes a gente também se boicotando e não se entregando para fazer determinada coisa na nossa vida. Eu tô usando aqui esse exemplo. E outras coisas, às vezes, também, né? Então, quando se pensa assim, tá, mas agora eu não consigo, agora eu não posso financeiramente, ou por tempo. Tempo não é desculpa, né? Hoje eu pensei, uma pessoa me mandou uma mensagem me cobrando assim, a minha presença num lugar. E aí eu respondi, tudo bem, mas ela não me perguntou mais nada. Então, se me pergunta, eu tenho clareza, porque não é que a gente não tem tempo. Eu não tô sem tempo para ir lá. Daí eu pensei assim, olha aí, eu tô querendo dar uma desculpinha, que nem às vezes as minhas alunas, alguém que fala comigo. Não, você não tá sem tempo, você não está colocando prioridade em resolver aquilo na tua vida. Que nem aí eu pensei, não, Gabriele, não é desculpa não. Não é que eu não estou com tempo para ir lá, apesar de eu estar na correria. É porque não é minha prioridade. No momento que não é minha prioridade, eu ir naquele local, eu não coloco na minha agenda. E aí eu não faço. E no meu caso, eu realmente me desconectei de uma situação. Tudo bem, mas eu tô dando um exemplo para você, aqui no Poção Mágica. Às vezes, não é que a gente não tem tempo para fazer. Não tá na tua agenda. Aquilo lá não é prioridade. Porque tudo aquilo que você precisa fazer, você dá um jeito de fazer. De repente, você tem que pegar o filho na escola, você tem que ajudar e fazer o almoço. Tem que fazer. Tem que fazer. Por exemplo, tem o Kira, o mascote da estruturação emocional. Ele é um cachorro. Ele não tem como pegar o fogão e cozinhar. Eu preciso dar comida pro cachorro, porque senão ele vai ficar sem comer. Então, ou eu boto isso prioridade, ou eu vou deixar o bichinho com fome, sem passear e sem amorzinho, sem carinho. E não dá. É um exemplo bobinho. É o cachorro, Gabriele, que maluca é o cachorro. Mas pode ser o cachorro, pode ser o filho, pode ser você com você mesma.
Então, a gente, às vezes, tem que entender que a gente cria desculpas na nossa cabeça, tá? Eu tô falando isso com amor e carinho, porque eu também já criei as minhas desculpas e hoje eu me policio para não criar desculpas para eu fazer. Kiron, sofá não. Ó o gato. Ai, gente, tem que mostrar pra vocês o gato. O gato? Peraí. Olha o gato. Cadê o gato? O gato. O gato. Cadê o gato, Kiron? Vai lá. Eles ficam enlouquecidos. Ele vai lá ver o gato agora. Ele daqui um pouco desce. Ele vai ver o gato. Desculpa, gente. É que eu virei antes. Também tá meio bagunçado aqui, eu confesso, tá? Não está sendo a minha prioridade arrumar a bagunça aqui da minha mesa, tá? Pois é, viu? Tô falando isso. Eu também faço, óbvio. A gente vai ajeitando, tá? Deixa eu tomar aqui um gole de água. E agora, eu quero trazer para vocês, de uma forma bem direta ao ponto, porque a gente também não vai ficar no Poção Mágica de Gabi por horas da vida, que eu sei que vocês têm coisas para fazer, então eu quero também passar o meu recado desse assunto de uma forma mais direta possível, tá? Mas eu também tô trazendo insights que me vieram aqui, tá? Que eu peguei uns tópicos para falar, mas é bom porque vão vindo insights, né? Como eu vou dizendo aqui, deixa a intuição rolar. As minhas lives sempre foram muito intuitivas, mas hoje em dia eu trago sim algum parâmetro para eu me guiar, porque afinal de contas eu quero passar uma mensagem, né, para te ajudar, mas eu preciso sentir a energia que vem também e deixar isso fluir. Então eu digo, e já disse antes que eu ia falar aqui, eu disse antes que hoje eu ia trazer aqui o jeito errado e o jeito certo sobre esse tema, tá? Então, lembrando de novo, por que você repete os mesmos ciclos mesmo quando você acha que já se curou, tá? Então, qual é o jeito errado dessa história, tá? Então, primeiro ponto. O jeito errado é começar a racionalizar tudo sempre e tentar resolver com a mente, tá? Agora, a mente, né, gente? Eu gosto de dizer aquela frasezinha, a mente, mente. Agora eu tô com esse microfone legal, tô me divertindo. Tá bom o som, gente? Melhorou, né? Então, depois eu comentei aqui se melhorou. Quem via que eu fazia. Eu fazia com outro microfone, mas eu acho que esse é melhor. Então, bem legal. Então, o jeito errado é você ficar só no mental, no racional e lembrando essa frasezinha, a mente, mente. Por quê? Porque a mente quer te levar para aquela segurança do inconsciente que eu falei antes, que é te deixar ali na paradinha, porque é melhor não se mexer muito ali no inconsciente. Não vamos mexer, para que mudança? Imagina! O inconsciente não quer mudança, porque é conveniente para ele continuar rodando aquele mesmo programa instalado, tá? Então, é um sistema emocional instalado e muito cuidado com isso, tá? Porque ele vai reverberar em toda a tua energia. Então, o jeito errado é você manter esse sistema emocional, que pode ser um sistema emocional que não está sendo propício para você, para as suas conquistas pessoais, profissionais, tá? E outra coisa que também acaba sendo errada é você acumular só coisas, acumular técnicas, acumular cursos, acumular coisas que não estão conseguindo te tirar dali. Por isso que quando você faz algo mais prático, que você experiencia, que você vivencia, que você tem um acompanhamento, né? Facilita, tá? Mas então o jeito errado é você só acumular coisas, parece um acumulador compulsivo, né? Teve realmente, de uns tempos para cá, de uns últimos anos, como se fosse um boom realmente dos cursos, principalmente na época da pandemia, veio muita coisa. E aí, vai acumular curso, né? Eu ouvi falar várias pessoas que compravam curso assim, que não sabiam nem mais onde enfiar o curso, né? Bom que era tudo digital ali, porque não dá nem conta, às vezes, de fazer. E assim, fica difícil colocar na prioridade, às vezes, quando é tanta coisa, tá? Então, não acessar o nível, né, onde o bloqueio realmente mora, acaba sendo um jeito errado. E onde que esse bloqueio mora? Ele mora também na tua memória celular, na memória celular emocional e espiritual, né? Como se fosse ali das células, vamos falar assim, células espirituais. Então, uma memória que fica gravado lá, tá? Então, o jeito errado é não mexer nisso, é não mexer nos emaranhamentos ancestrais, como eu falei antes, do exemplo até da obesidade,
né? Que foi um exemplo que me surgiu aqui, mas que é fato, né? Então, ali tem a química junto, mas também pode ter repetição de ciclo, tá? E aqueles pactos do inconsciente. Gente, como se fossem contratos, né? Então, contratos que não foram resolvidos, que não foram quebrados e que ficaram ali reverberando dentro de você. Então, como se fosse assim, entre aspas, né? Um pacto, contrato, são palavras fortes e reais, isso é real, né? Então, às vezes, fica como se fosse um contrato desde a tua infância, que foi falado com alguém, às vezes um pai, uma mãe, ou alguém que cuidava de você, e como se fosse assim, que tinha que ser feita aquela situação ali. Como se você ficasse preso ali naquela fala, naquilo que foi prometido. E às vezes não é só daqui, às vezes é alguém, algum ancestral lá de trás que fez esse pacto, esse contrato, às vezes é uma vida passada que você fez pactos e contratos. Então, o jeito errado tem tudo isso e você não mexer nisso, e você não sair disso, tá? Então, precisa mexer nisso. Então, qual é o jeito certo? O jeito certo é realmente você trabalhar a tua estruturação emocional de uma forma integrada, tá? Como, por exemplo, dentro da metodologia prática do Cura 12D, eu faço com as alunas, tá? E aí, por quê? Porque aí a gente vai fazendo o quê? Vai dissolvendo essas crenças, né? Que muitas vezes, como eu acabei de falar, eu usei até pactos e contratos como infância, né? Alguma coisa são crenças limitantes, outras coisas podem ser, sim, como se fossem pactos, tá? Eu digo até que aquele negócio, até que a morte nos separe, vamos ficar juntos para sempre é para sempre. A morte não existe, então pensa o seguinte, para sempre significa a pessoa morreu o corpinho, mas ela continua existindo, porque o que mantém é a consciência. O maior, presta atenção nesse ouro que eu vou dar aqui nesse poção. Estamos em 2025, aqui nesse momento. Pode ter certeza que o maior, o the best que você pode fazer por você mesma é expandir a tua consciência. Porque você não vai levar casa, você não vai levar apartamento, você não vai levar os filhos, você não vai levar o teu carro, você não vai levar nada quando você morrer. Você vai levar a tua consciência. E do jeitinho que você fechar os olhos, juntar as pernas e ir pro paletó de... Como é que a família fala lá? Minha mãe fala paletó de madeira. No dia que você sair desta para uma melhor, como dizem também nas expressões brasileiras, né? Helena me conta se lá tem essas expressões. Você só vai levar uma coisa. Teu espírito junto com você vai levar a tua consciência. Então você chega com uma consciência apagada, que você não lembra exatamente quem você é, mas quando você partir para o outro lado lá, você vai levar a tua consciência. Então, do jeitinho que a consciência estava aqui, leva lá. Com dores, leva lá. Tá? Então, o que é o jeito certo? É você trabalhar, então, essas crenças limitantes que vinham operando desde a infância para modificar isso, tá? Reduzir ou eliminar, se possível, as resistências do inconsciente, tá? Que alimentam ali aquela autossabotagem, inclusive, tá? Com relação a familiares e ancestrais, né, que podem te prender por lealdades invisíveis, tem que quebrar isso, né? Por isso que entra essa parte, por exemplo, quando a gente fala nas palavras, né, de liberação, né, eu vejo você, né, por exemplo, você como se fosse imaginariamente, né, só que não é só um imaginário, conversando com um ancestral teu, uma mãe, com um pai, ou às vezes muito mais antigos, né? Então, fulano lá de 200 anos atrás, eu vejo você, né? Eu entendo a dor que você passou, né? Mas eu deixo claro agora que essa dor é sua, ela não é minha, e que eu posso te honrar através dos teus tuas benfeitorias, e eu não preciso mais te honrar pela dor que você passou. Por isso, agora eu me liberto disso e eu corto esse padrão. Percebe que essa fala, que é uma fala de liberação, tá? Que agora me veio aqui, só um exemplo, tá? É só um exemplo. Mas isso te libera de lealdade invisível, porque senão eu vou puxar de novo, porque já que eu dei esse exemplo da obesidade hoje aqui, eu vou puxar de novo ele. Por quê? Qual é o exemplo aqui da obesidade?
a pessoa come, não necessariamente compulsivamente, ela come e ela é obesa, então ela está honrando tanto aqueles que passaram fome, ancestrais, é uma lealdade invisível. Se você passou fome, meu Deus, imagina se eu passar. Então deixa eu comer para não ter o risco de passar fome. Eu fico com reserva. Ó, muita reserva, porque eu tô até falando daqueles obesos que nem conseguem caminhar. Tá. Isso é uma lealdade invisível. Então o jeito certo é a gente ir quebrando, mas não é só isso. Às vezes é com dinheiro, às vezes é com relacionamento, às vezes é com aquele vazio interior, às vezes a pessoa tem todas as condições, a pessoa conquistas feitas, né? Conquistas grandes materiais. Porque você pode ter várias conquistas feitas. Materiais ótimas. Pode não ser multimilionário, mas você tem as suas conquistas. E será que mesmo assim você sente um vazio interior? Um vazio existencial? Existencial é você se questionando, como eu comentei lá no webinário ontem. Eu tive momentos já de me questionar. Tipo aquela coisa do quem sou eu, onde estou, para onde vou. Sabe? Aquelas 3 perguntinhas terríveis que assola a humanidade, tá? Então, outra coisa do jeito certo é o alinhamento com a sua missão aqui na Terra, tá? Então, é importante esse alinhamento, ou seja, você entender para que você veio. Por isso que ali atrás eu falei do modo de funcionamento operante, né, que a gente vê no manual estelar cósmico, que é o como eu faço aqui. E aí ali a gente vai olhar para que você veio, né? E eu tenho dito uma coisa, gente, não pense que essa história de, ai meu Deus, Gabriele, a missão aqui na Terra, a missão de vida, como falam por aí, missão aqui na Terra que a Gabriele fala. Missão aqui na Terra é algo que você veio fazer. Não significa, pode ser, mas não significa 100% para todo mundo que a pessoa veio deixar um legado, que ela veio deixar uma escola, que ela veio deixar algo grandioso, que ela veio deixar uma grande construção, que ela veio construir uma cidade. Não necessariamente significa que é uma missão gigantesca para todos, mas para alguns é. Para alguns veio deixar algo para a humanidade, um legado, um movimento. Aqui na estruturação emocional, o meu papel é este movimento de cura que eu tô puxando com vocês, para você sair desse vazio, seja por qual motivo for. Ótimo. De repente, para uma outra pessoa, é fazer um movimento num grupo de pessoas, e às vezes pode ser um grupo de pessoas pequeno ao longo da vida dela. Mas não tem problema, tá tudo bem. Mas tem aquele jeitinho peculiar, habilidade daquela pessoa para fazer isso. Então, não quer dizer que... Por isso que eu digo, todos têm uma missão aqui na Terra. Só que não se preocupa. Pode ser que a tua missão seja grandiosa, mas pode ser que não seja uma coisa, mas não significa que ela não é importante, porque isso é importante que eu vou te falar agora, presta atenção. A missão aqui na Terra de cada um de nós é como se fechasse um quebra-cabeça e cada um tem um papel aqui dentro do planeta. Então, de repente, aquele que tem a missão do legado, uma missão grande, ele precisa de pessoas que vão estar junto com ele. Pega na minha mão e vamos junto, porque eu preciso da tua ajuda para fazer o meu movimento aqui. Porque o movimento é nosso, o movimento fica para o planeta. Mas a gente precisa pessoas fazendo cada um os seus papéis. Esse seu papel é a tua missão. Entende? Então, às vezes, tem um que tem a habilidade, o dom, o talento de ser o que puxa o movimento, o líder do movimento. Só que a gente não faz verão sozinho. Tem um negócio assim, uma expressão assim. Eu tô cheia das expressões, mas não sei direito nenhuma, né, gente? Mas a gente não consegue fazer esse movimento sozinho. É uma construção com várias pessoas nesse movimento. Mesmo para quem tem o legado. E às vezes a tua missão é ajudar ali naquele movimento. É um exemplo. Mas entenda que às vezes você tem aquela habilidade de ser o empreendedor e de puxar aquilo ali e de fazer o teu movimento. Às vezes você nem tem a habilidade de empreendedor e tá tudo bem também. Tá tudo ótimo. Mas você está ali junto. Você está ali junto com uma situação e é a missão, tá? Então, ponto importante é você, se não está no jeito certo, é você se encaminhar para o jeito certo para as coisas andarem, tá? Porque isso já vai também destravando a tua vida, tá?
Um pequeno passo que eu quero dar aqui como uma tarefa, que é bom porque daí você já vai exercitando, se a gente só conversa aqui no Poção Mágica e eu te deixo, tá, semana que vem a gente se vê, legal, né? Mas não só isso. Então, primeiro passo, você anota aí, que eu acho bacana, mesmo que você não pense agora, você vai fazer mais tarde, tá? Faça pelo menos hoje antes de dormir, porque senão amanhã, lembra a correria, prioridade, a gente realmente não coloca algumas coisas às vezes porque não quer ou porque não reconhece que tá na hora de colocar aquilo ali como prioridade. Se você diz que você não quer aquilo como prioridade, como eu dei o meu exemplo para vocês hoje aqui, é porque aquilo ali não é não vai resolver agora, não é minha prioridade. Agora, se você fugir da prioridade, aí é outra conversa, tá? Então anota aí. Reconhecer com honestidade quais padrões que você já percebe que continuam se repetindo na sua vida, tá? Então você vai anotar isso, você vai ficar o resto da tarde pensando e na hora de dormir você vai procurar uma resposta. Caso você não encontre a resposta, eu vou repetir a frase. Caso você não encontre a resposta, você vai jogar esta frase na hora que você estiver deitada para dormir. Não durma com o celular, você anota no papel, ou você até lê no celular, mas depois tu guarda o celular, nada de celular na cama, nada de celular no quarto que dorme, tá? Eu preciso, vai e volta, ter que falar isso aqui nos encontros, e você, por favor, comece a fazer isso. Nada de celular, deixa ele distante, o Wi-Fi da casa desligado, eu sempre tenho que lembrar isso para vocês. Tá? No dia seguinte você liga o Wi-Fi, no dia seguinte você pega o teu celular, bota o despertador alto para se acordar, não perder tua hora. Gente, essa flor aqui, ela tá com perfume. Ai, tá com perfume maravilhoso. Então, vamos lá de novo. Reconhecer, né? Você vai buscar, então, essa informação em você. Reconhecer com honestidade quais padrões que você já percebe que continuam se repetindo na sua vida, tá? Então, é isso para você perceber, tá? E aí você pode, quando forem vindo os insights, já pega um papel e caneta e deixa, cada hora que vier um insight, hoje você anota. Ou se você estiver na rua, você pega o bloco do celular lá de notas e anota lá. Não perde, na hora que vier um insight sobre a tua pergunta, anota, porque depois vai esquecer rápido. Então, tu tem que anotar. Porque isso é um exercício, tu não pensa que tu vai, daqui a meia hora eu anoto. Esquece, já esqueceu mesmo, literalmente, não dá certo, tá? Então, eu sei que não é meio desconfortável esse exercício, mas ele é importante para que você... desconfortável no sentido, gente, que quando a gente vai buscar informações dentro da gente, às vezes parece um pouco desconfortável, mas é um pequeno desconforto para que seja construída um conforto, tá? E o meu papel aqui, quando eu falo movimento de cura, é um movimento em busca do conforto. Porque curar é você encontrar o conforto em tudo da tua vida. Em tudo. É um conforto financeiro, é um conforto de você ter o financeiro bacana, que é o outro lado da moeda. Às vezes a pessoa tá no desafio financeiro, e aí você resolveu todo o desafio financeiro. Não pense que o desafio vai acabar. A vida humana, ela vai estar sempre te puxando para você crescer, para você evoluir e vai vir um novo desafio. E aí a pessoa já está ali com possibilidades totais financeiras, mas agora quem sou eu, onde estou? Então vem o vazio existencial, vem o vazio brutal, os questionamentos, tá? Então saiba que essa pergunta, isso pode fazer com que você, enfim... Você vai estar buscando um nível profundo de cura e aí, às vezes, também o inconsciente quer te puxar para você não ter aquilo ali, tá? Então, essa lista, ela é importante e você... Eu quero que fique claro também que já chegou a hora de você acessar um nível mais profundo da tua cura. E aí é por isso que eu lembro vocês e faço esse convite do Cura 12D, que tá com as vagas abertas, que abrimos ontem, lá no webinário dos seus sonhos realizados, tá? E essa possibilidade do Cura 12D hoje, só hoje, dia 18 de junho, tá? Até as 23h59 do Brasil, tá? Está com aquele voucher de 50% off. Gente, é uma verdadeira loucura o que eu tô fazendo, tá? Porque você tem os 12 dias de cura, tá? São áudios,
Mas tem o meu acompanhamento para você passar por 3 meses acompanhados, por mais que você tenha um acesso maior ao Cura 2D, que é de 1 ano, mas você tem 3 meses comigo, eu te acompanhando, e 3 curadorias, que você pode trazer as suas questões. Então, pelo preço de 50% off, é algo que, assim, não vai se repetir com toda esta entrega, tá? Isso é certo. Então, aproveite antes que acabe essa oportunidade, tá? Então, esse episódio de hoje, se ele fez sentido, né, para você, né, dessa sensação de repetição de ciclos, tá? Descreve exatamente, inclusive, tá, o que tem acontecido no que eu tenho visto muito por aí, tá? Tenho visto as pessoas, assim, muito nervosas na rua e tudo, né? Então, eu te convido realmente para você acompanhar esse teu momento de cura através do Cura 12D, tá? E o webinário vai ficar disponível por pouco tempo, a gravação, tá? Então, realmente, você aproveite, seja rápida, seja ágil. Ah, importante, você vai pagar menos 50% e ainda vai ganhar uma consultoria de impulso prata comigo, tá? Que é uma das versões da consultoria de impulso. Ou seja, você já vai olhar ali algumas questões, né, do teu manual estelar cósmico, tá bom? Então, eu deixo vocês agora e semana que vem no Poção Mágica de Gabi, a gente vai... Ai, só um minutinho. Ai, saúde. Eu tava com vontade de espirrar, então não dava tempo de eu fechar o Poção Mágica e espirrar depois, gente, era urgente. Semana que vem, Poção Mágica de Gabi, no dia... Isso, normal. Agora eu tô pensando que eu vou ter semana que vem um compromisso. Não, mas tudo normal. Semana que vem, Poção Mágica de Gabi, no dia dele normal, que é quinta-feira, tá? 12/12, você venha almoçar comigo, tá? E semana que vem eu vou preparar aqui um novo episódio bem especial que eu tô pensando aqui pra vocês. Mas eu aceito sugestão, se você tiver alguma ideia, algum assunto que você queira ver aqui, vai ser um prazer imenso te servir, tá bom? No nosso movimento de cura e conforto aqui através da estruturação emocional, tá bom? Beijos infinitamente nutritivos e cósmicos, com muito amor no teu coração, com muita cura e tudo aquilo que você precisa pro teu conforto, tá bom? Beijos, beijos, beijos.